O sistema em que vivemos, em muitos estados, em muitos países atualmente, pode ser definido por muita gente já como corrupto, como podre, como um sistema que privilegia aquilo que de pior o ser humano tem. No entanto, se nós nos debruçarmos sobre esta matéria e estudarmos um pouco sobre isto, nós percebemos que a geração boomer, e aqui não estamos a dizer que todos os boomers são assim, mas a geração boomer, ou seja, aqueles indivíduos que agora têm 60 ou mais anos, de novo, não todos, mas muitos, são ávidos defensores deste sistema. Este sistema que está à vista de muitos, já, que é podre, que é perverso, que é pérfido, lá está, que privilegia os sentimentos mais básicos e mais nefastos do ser humano. Mas temos uma geração, os boomer, que não só apreciam, como de certa maneira veneram este sistema, a que podemos chamar o sistema da besta. O sistema, lá está, um sistema do mais básico e perverso que pode existir. E é isto que vamos explorar neste vídeo, que vem um pouco em continuidade com o da semana passada, em que falámos também do mercado de trabalho, porque isto relaciona-se muito com o mercado de trabalho, com o estado do mundo e do mercado de trabalho hoje em dia. Mas o porquê dos boomers serem tão afetos, tão adeptos deste sistema. E vamos da mesma forma perceber porque que realmente o que se está a passar é de certa forma uma guerra espiritual, como também já dissemos no vídeo anterior. Uma guerra espiritual entre aqueles que querem a continuidade desse sistema, aqueles que não se importam que o sistema continue desde que tenham privilégio, desde que tenham benefício, e aqueles que querem uma mudança efetiva e que realmente as coisas se tornem melhores para todos, ou para o ser humano como um todo. Bem, primeiro nós temos que perceber que o boomer, em regra, em alguns casos pode ser ignorante, mas em muitos casos não é ignorante. Em muitos casos ele reconhece que o estado das coisas, o chamado status quo, não é bom. Ele reconhece que está cheio de falhas e de, entre aspas, de bandidagem, mas ele não se importa que o status quo seja assim, ele não se importa de viver num sistema deste tipo, desde que tenha benefício pessoal. Portanto, o boomer, neste aspecto, é imoral. Ele não se importa com o bem-estar coletivo, ele não quer saber do mundo em seu redor, nem sequer quer saber da natureza ou do bem-estar animal, desde que tenha benefício para si, desde que ganhe poder, riquezas, fama por vezes. E é daqui que vem a célebre frase, muito usada pelos boomers, de que os mais jovens não querem trabalhar. Hoje ninguém quer trabalhar. Lá está. Essa é uma frase, é um escudo, é quase um casulo que o boomer usa para defender o sistema. Para dizer que o que está errado não é o sistema. Não é o sistema que paga pouco, explora muito e humilha aqueles que se esforçam. Não, não é nada disto que está errado. Quem está errado é aquele que não se quer submeter a isto. É aquele que não quer entrar no lamaçal. É aquele que não se quer submeter à porquidão. Esta é a lógica invertida do boomer e a estratégia que usa para defender o sistema podre, o qual lhe dá benefícios. Assim, o boomer, isto é que é importante a reter, o boomer protege o sistema. Nós tendo chegado a esta premissa, tendo entendido esta premissa e dando esta premissa como válida, podemos passar então à segunda etapa de perceber porque que isto realmente é uma guerra espiritual. O que queremos dizer com ser uma guerra espiritual? Agora vamos entrar por um caminho um pouco mais adensado, mas eu peço que me acompanhem neste raciocínio, porque no princípio pode parecer mais difuso, mas no final será mais claro, em princípio. Ou pelo menos é essa a minha esperança. Esta é uma guerra espiritual porque o boomer, basicamente, a partir da premissa que já expusemos neste vídeo, o boomer paga um preço pelo seu lucro, pela sua fama, pelo seu poder. E o preço que o boomer paga por estes elementos que ele tanto deseja, basicamente, é o sangue alheio, é a alma alheia, é as emoções alheias, é o expurgar do sentimento do outro, é a exaustão do outro, é muitas vezes o sangue, o suor do outro, é o sentimento do outro, é o outro que é espezinhado, que é humilhado. O boomer paga este preço. Não é propriamente ele que paga, mas o boomer submete outros a pagar o preço por ele. O preço que ele teria de pagar
lá está, pelo dinheiro, pela fama, pelas riquezas, é outro que sofre para que ele ganhe estes elementos todos. E portanto, isto aqui é muito comparável, é muito semelhante ao que se passava em tempos antigos, ao sacrifício aos falsos ídolos. Porque reparem uma coisa, em tempos da Antiguidade Clássica, em tempos até bíblicos, era sabido que os povos que se desviavam do caminho certo, os povos que se submetiam ao profano e ao macabro, como por exemplo aqueles que adoravam Moloch, o que eles faziam era sacrificar crianças a este falso ídolo, a Moloch. E eles sacrificavam-no exatamente com o objetivo de terem riquezas, com o objetivo de virem a ter uma agricultura mais florescente, mais poder, o que quer que seja. Eles faziam estes sacrifícios aos falsos ídolos para terem esta contrapartida, para terem um prémio muito semelhante ao que hoje acontece. Como o boomer, os velhos sacrificam a juventude, expurgam a juventude, basicamente extraem a juventude, a energia e até a motivação dos mais novos, lá está, não são propriamente crianças, mas são na mesma os mais novos, para conseguirem ter este lucro. Eles literalmente estão a pagar o seu preço em sangue, muito semelhante a estes indivíduos que adoravam, que veneravam Moloch. Portanto, esta veneração a Moloch em tempos antigos é muito semelhante à veneração do boomer hoje em dia, para este sistema perverso em que nós vivemos. Da mesma forma, não é à toa que nós vemos que a geração boomer é uma das que teve mais prevalência em sociedades secretas. Por exemplo, vocês sabem do que estou a falar, os pedreiros livres e coisas do género. Sociedades secretas, sociedades muitas vezes que fazem os seus jogos nas sombras e que, lá está, privilegiam os poucos à custa dos muitos. Não é à toa que a geração boomer é uma das mais destacadas, das mais preponderantes neste género de sociedades, que estão a perder membros e estão com dificuldade, pelo menos pelo que dizem, em recrutar membros mais novos. Porque muitos dos mais novos veem o que se passa, veem do que isto é feito e não querem fazer parte lá está, deste sistema, deste lamaçal todo em que o boomer envolveu o mundo. Mas voltando de novo ao tema mais relacionado a tempos históricos, a tempos bíblicos, este sacrifício que antes era literal, a única diferença é que hoje é um sacrifício figurativo. Não um sacrifício realmente num altar a um falso ídolo, mas é um sacrifício moroso, que leva o seu tempo, que expurga, que moe, que massa ao longo de meses, de anos, ao longo de uma humilhação atrás de outra humilhação, ao fim de um esgotamento após outro esgotamento, uma depressão após outra depressão, um quebrar físico ou mental após outro. Não é imediato, não é tácito, não é aos olhos todos. É mais insidioso, mais lento, de certa maneira talvez até mais perverso. Portanto, sim, o boomer venera este sistema. Assim como o boomer, outra sociedade no passado a que muito veneravam, infelizmente. Aliás, não é à toa, também não é por acaso que a geração boomer foi uma das que mais impulsionou coisas como o aborto, por exemplo. Tudo isto está relacionado. É por acaso? Talvez seja por acaso. Talvez não seja por acaso. Talvez tenha mais a ver com a mentalidade, com os sacrifícios e com a veneração a esse sistema que o boomer tem do que outra coisa. Talvez sim, talvez não. Não há nada de concreto que nos diga isso. Mas podemos sempre ter mente aberta e pensar que pode estar relacionado. Outro dos cultos, em tempos antigos, em tempos bíblicos, outro dos cultos a falsos ídolos, era o culto a Baal, por exemplo. Baal era um falso ídolo que basicamente tinha a cabeça de um touro e um corpo humano. Portanto, era alguma coisa grotesca, nem animalística completamente, nem
humana completamente, era um compósito, era algo não natural. Isto também, de certa maneira, relaciona-se à experiência do boomer. Tal como estes antigos se submetiam, lá está, a alguém assim, a Baal, alguém bestial, bizarro, também o boomer está acostumado ao bestial, ao bizarro, lá está, ao perverso, ao indecente, e ele submete-se a estas energias, ele submete-se a esta forma de estar no mundo para ter um prémio. Assim como os antigos submetiam, lá está, ao bizarro, ao bestial, ao animalístico, ao grotesco, para conseguirem um prémio físico, um prémio materialístico, também o boomer o faz. Lá está, não a venerar um falso ídolo com cabeça de touro, mas a venerar um sistema que basicamente tem a mesma representação. O feio, o grotesco, o pecaminoso, basicamente. E em terceira medida existe ainda uma outra vertente que podemos apontar, que esta situação dos boomers também deriva principalmente, lá está, do desejo da obtenção desmedida de bens, de lucros, de poder, de fama. Esse é o ponto principal, esse é o objetivo principal do boomer. Aliás, não é à toa, não é por acaso que atualmente é isso que se passa. Os boomers controlam uma grande percentagem, a maior percentagem de bens do mundo e não dão espaço às novas gerações. As novas gerações não têm oportunidade de ter bens, não têm oportunidade de se estabelecer, porque os boomers apropriaram-se tudo e não largam, não se desfazem, lá está, do seu poder, da sua influência, das suas riquezas, do seu dinheiro, nem por nada. Os boomers abraçaram isto e recusam-se a largar o lugar que lhes foi dado, lá está, por este sistema que eles tanto defendem, que eles tanto veneram. Mas sendo esse o ponto principal, existe um ponto secundário também, que, de novo, conectando com uma situação aqui não tanto histórica, mas mais mitológica, o boomer também sofre um bocado de algo que não está cunhado com este termo, mas que podemos cunhar como o complexo de Cronos, de certa maneira. Não me esmaçando muito com a história, Cronos, na mitologia grega, basicamente, era um titã que lhe foi dita uma profecia de que um dia os filhos dele lhe iriam ultrapassar, iriam suplantá-lo. Então Cronos, com receio de que isso acontecesse, o que fazia era comia os filhos à nascença. Pronto. A certa altura, depois de já ter ingerido grande parte dos filhos que mais tarde iriam a fazer parte do panteão grego, quando Zeus nasceu, a sua mãe trocou-o por uma pedra, Cronos engoliu a pedra não percebendo que não era Zeus, Zeus cresceu e conseguiu formar uma rebelião com os irmãos que ele conseguiu libertar e acabaram por derrotar Cronos e a profecia acabou por se cumprir. Pronto. O que interessa aqui é realmente este medo de Cronos. O medo de Cronos de que a nova geração o suplante. O medo de Cronos de que a nova geração vá fazer algo que ele não é capaz. O medo de Cronos de que a geração o limita à sua insignificância e o resuma a uma nota de rodapé da história. Isto parece-nos também que está na cabeça, na mente de muitos boomers. Os boomers, lá está, de novo, a principal motivação é a obtenção de riquezas, de fama, de poder. Mas um secundário é também esta inveja, este sentimento de que não querem dar lugar à nova geração, porque têm medo que a nova geração exponha o sistema podre que eles criaram e que basicamente exponha aquilo que eles são e, tal como Cronos, os transformem numa nota de rodapé. Portanto, este complexo de Cronos também, de forma não principal, mas secundária, também tem aqui um certo fator, uma certa influência na forma de pensar do boomer e na recusa do boomer em dar espaço às novas gerações para se poderem mover e se ingrar. Portanto, basicamente é isto. O boomer, sim, esta adoração, esta veneração do boomer a este sistema é muito parecida ao de mais perverso que nós vemos na história, na mitologia, em tempos bíblicos principalmente. Portanto, sim, o boomer venera este sistema, nós devemos apontar isso e mostrar o porquê de isso não de ser representativo das suas falhas, das suas inúmeras falhas que nos vão apresentando.
Se gostaram, peço que deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.